Você sabia que em Alita, Anjo de Combate, quando o primeiro trailer do filme foi lançado, a aparência de Alita, principalmente seus olhos grandes, gerou reações bem divididas entre o público. Em entrevista à revista Empire, em 8 de dezembro de 2017, o diretor Robert Rodrigues explicou a decisão. Essa sempre foi a intenção do James Cameron, criar uma versão fotorrealista dos olhos típicos de mangá, algo que todos nós já estamos acostumados a ver. Queríamos honrar essa tradição e mostrar esse visual lado a lado com personagens humanos. Mas era essencial ter a atriz certa para transmitir emoção por trás disso. A origem dela é explicada no filme e você entende por que ela tem esse visual. Se os olhos são as janelas da alma, então nós criamos janelas bem grandes. Dá para ver muita coisa acontecendo ali. Nas cenas emocionais, isso se torna ainda mais impressionante e marcante. Em setembro de 2016, a revista Variety revelou que o filme teve um orçamento estimado entre 175 milhões e 200 milhões de dólares, tornando-se a maior produção da carreira de Robert Rodrigues em termos de investimento. O filme é inspirado no mangá japonês Gunmy, criado por Yukito Kishiro, que foi publicado entre 1990 e 1995 em 9 volumes. No ocidente, a obra ficou conhecida como Battle Angel Alita. Embora seja um live action, a personagem principal foi feita em animação CGI e filmada em 3D, usando o sistema de estereoscopia que James Cameron vinha desenvolvendo em seus documentários. De acordo com os extras do DVD, apenas um dos olhos de Alita possuía mais geometria em CGI do que todo o personagem Gollum em O Senhor dos Anéis. Para a segunda sequência de Motorball, Robert Rodrigues se inspirou diretamente na NASCAR. Ao invés de usar ângulos impossíveis e tomadas aéreas irreais, ele optou por seguir a física e os enquadramentos usados em corridas reais. Foram utilizadas lentes longas para capturar a velocidade dos competidores e também câmeras na pista, junto aos jogadores, para dar uma sensação de realismo. Essa foi a cena mais trabalhada do filme, levando cerca de 3 anos para ser finalizada. Você sabia que em Coraline e O Mundo Secreto foram construídos mais de 130 cenários distribuídos em 52 palcos diferentes dentro dos estúdios? No total, o espaço usado somava 17 mil metros quadrados, tornando-se a maior estrutura já criada para um longa de animação em stop motion. As filmagens duraram 18 meses, após um processo de pré-produção que levou 2 anos. Para dar vida à protagonista, foram feitos 28 bonecos diferentes da Coraline, e cada um levava de 3 a 4 meses para ser construído por uma equipe de 10 pessoas. Um detalhe impressionante é que havia até uma profissional contratada exclusivamente para tricotar as roupas em miniatura dos personagens, usando agulhas tão finas quanto um fio de cabelo humano. Outro trabalho minucioso foi o das flores. A equipe passou 800 horas pintando 250 mil grãos de pipoca, que receberam uma camada rosa por fora e vermelha no miolo, simulando as flores de quase 70 árvores vistas no filme. Curiosamente, Coraline seria inicialmente um filme live action, e a atriz Dakota Fanning interpretaria a personagem fisicamente. Mas, quando a produção mudou para animação em stop motion, perguntaram se ela ainda queria participar dando apenas a voz a Coraline. Ela aceitou na hora e ficou ainda mais empolgada ao ver o visual final da personagem. Outro detalhe curioso, no mundo da outra mãe, todas as cenas acontecem à noite, mesmo quando Coraline entra lá durante o dia. Além disso, todas as plantas do belo jardim da outra mãe são as mesmas que aparecem nos pacotes de sementes que Coraline organiza no parapeito da janela no mundo real, logo no início do filme, quando ela comenta com a mãe que quer coisas crescendo para mostrar aos amigos. O personagem We Beloved não existe no livro de Neil Gaiman. Ele foi criado para o filme, para que Coraline tivesse alguém com quem conversar e também um amigo de sua idade. Neil Gaiman já declarou que de todas as adaptações de seus livros para cinema e TV, Coraline é a sua favorita. Você sabia que em X-Men, o filme, o ator Hugh Jackman tomava banhos de água gelada todas as manhãs durante as filmagens para entrar no clima do personagem? Esse hábito começou por acaso, quando ele entrou no chuveiro às 5 da manhã e percebeu que não havia água quente. Mesmo chocado pelo frio, não quis acordar sua esposa e aguentou firme. Depois ele percebeu que aquela sensação de querer gritar e extravasar, mas ter que segurar, era exatamente o estado emocional constante do Wolverine. A partir daí, os banhos gelados se tornaram parte da preparação dele para cada filme do herói. Em 2013, Jackman declarou que o Wolverine era o seu papel favorito. Ele é eternamente fascinante para mim, extremamente humano, um grande anti-herói e uma figura trágica.
Curiosamente, Patrick Stewart e Ian McKellen não sabiam jogar xadrez durante as filmagens. Um mestre de xadrez foi contratado para ensinar os dois. Grande parte dos efeitos nos olhos dos mutantes foi feita com lentes de contato especiais. O problema é que os atores achavam essas lentes desconfortáveis e até perigosas. Rebecca Romijn, que interpretava a Mística, só podia usá-las por 1 hora de cada vez e enxergava apenas 10% do normal. Tyler Mane, o Dente de Sabre, manteve suas lentes por tempo demais e acabou ficando temporariamente cego por um dia. Já Halle Berry usou as lentes brancas opacas da Tempestade apenas uma vez. Achou insuportável e exigiu que seus olhos fossem feitos por CGI. No último dia de gravações, Rebecca Romijn levou uma garrafa de tequila para brindar com os colegas de elenco e a equipe. O problema é que, justamente nesse dia, ela estava filmando a cena de luta entre Wolverine e Mística, e acabou vomitando líquido azul, por causa da maquiagem, em cima de Hugh Jackman. Outro detalhe interessante é que Patrick Stewart foi o primeiro ator escalado como mutante, e já era o favorito dos fãs para interpretar o Professor Xavier desde os anos 90. Você sabia que em Os Bons Companheiros, segundo Henry Hill, cuja vida inspirou o livro e o filme, a interpretação de Joe Pesci como Tommy DeSimone foi entre 90% e 99% fiel à realidade. A única grande diferença era que o verdadeiro Tommy tinha um porte físico muito mais robusto. Robert De Niro insistiu em usar dinheiro de verdade na cena em que Jimmy distribui notas, porque ele não gostava da sensação do dinheiro falso nas mãos. O responsável pelos adereços emprestou $5.000 do próprio bolso para as filmagens. No fim de cada tomada, ninguém podia sair do set até que todo o dinheiro fosse devolvido e conferido. Todos os figurinos usados por Robert De Niro incluíam um relógio e um anel de dedo mindinho, para reforçar o estilo do personagem. Martin Scorsese não quis que Ray Liotta tivesse contato com o verdadeiro Henry Hill antes das filmagens. Como nunca havia dirigido Liotta antes, Scorsese preferiu que a atuação não fosse influenciada pela personalidade real de Hill. Ray Liotta contou que Scorsese era tão perfeccionista nos detalhes que chegou a dar um nó na gravata do ator pessoalmente, para garantir que o figurino estivesse fiel à época retratada. Durante as gravações, a mãe de Ray Liotta faleceu de câncer. O ator disse que canalizou toda a sua raiva e dor em algumas cenas intensas, como a famosa cena em que ele agride alguém com uma arma. Catherine Scorsese, mãe do diretor, também participou do filme. Porém, para manter a naturalidade, Martin não contou a ela que o personagem de seu filho tinha acabado de matar alguém e carregava o corpo no porta-malas. Ele apenas disse para ela agir como se estivesse feliz porque o filho tinha voltado para jantar. Joe Pesci já estava na casa dos 40 anos quando interpretou Tommy, mas o verdadeiro Tommy DeSimone tinha pouco mais de 20 anos na época dos acontecimentos. O estúdio ficou bastante preocupado com a violência e a linguagem pesada do filme. Nos testes de exibição, a recepção foi considerada a pior da história do estúdio. Scorsese chegou a dizer que os números eram tão ruins que chegavam a ser engraçados. Mesmo assim, o filme foi lançado sem cortes e recebeu aclamação mundial, consolidando Scorsese como um dos maiores cineastas americanos. E esse foi mais um Curiosidades sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!